Uma coisa que eu acho que acredito que vai, de certa forma, parar agora, né, com essa questão da mudança do local, né? Mas algo que eu acho que é meio inevitável, né? Às vezes será reunião de moradores de rua próximo ali à frente do SOS, era algo que foi muito comentado, né? Principalmente na praça ali da Aparecida, tudo. Para vocês, era um desafio isso também, lidar, porque às vezes tinha também outros trabalhos sociais, eles se juntavam, porque sabiam onde que o pessoal estava mais ou menos, às vezes era quase que um ponto de referência ali para se encontrar os moradores de rua, né? Mas com isso muitas vezes acabava gerando um pouco da sujeira, o pessoal largava ali o seu lixo, às vezes tinha uma questão da própria mendicância mesmo, ir atrás das pessoas e tudo. Como que vocês veem essa questão? O pessoal chegava a reclamar com vocês lá do SOS? Sim, a gente recebe bastante reclamação, não só pelo Face, como também pelo telefone, até mesmo as pessoas que fazem denúncia, e a polícia acaba indo lá e conversando com a gente a respeito do assunto também. Uhum. É um desafio trabalhar com a pessoa em situação de rua, porque o contexto dela envolve muita coisa, envolve saúde. Não é simples o caminho dela até ali. Não é simples, né? É um contexto familiar que já, né, muitos são de nascença, não vem dali da adolescência ou depois de uma separação, muitos são de nascença. Tem a saúde também envolvida, que é por conta da drogadição. Então, para nós orientamos, solicitamos que ele limpe, inclusive a gente fornece para eles materiais para limpar ali, saco de lixo, a pá, vassoura, mas é algo que foge do nosso controle, porque eles são seres humanos, livres, né? Tem os seus direitos garantidos também enquanto pessoa em situação de rua. Não é só chegar e tirar, eles têm os direitos garantidos, né? Inclusive a própria tipificação, né, do serviço social, ela fala que o trabalho com a pessoa em situação de rua, ele não deve ser rural, como todo mundo pensa, vamos fazer um sítio, colocar o pessoal lá, trabalhar, legal, mas se a população de rua quiser ficar na parte urbana, deve sim existir ali também, na parte urbana, no centro ou em alguma vila, deve existir também o trabalho com a pessoa em situação de rua, porque isso é de direito deles. Existe uma lei para isso, entendeu? E aí a gente tem que respeitar, né? Como qualquer ser humano tem que respeitar. Orienta, fala. Eu estou o tempo todo orientando, pedindo, falando, chamando atenção. Às vezes vou lá, sento com eles, falo, olha, gente, não é assim, tem que respeitar. Do mesmo jeito que eles procuram respeitar vocês, vocês também têm que respeitar, tá? Tá feio, tá sujo, tá bagunça. Mas às vezes eles atendem, compreendem e saem, mas às vezes eles retornam de novo. Porque existe uma revolta grande também entre eles, né? A gente sabe que a própria dependência química já é uma revolta. Então, você imagine, né? Se tem um dependente químico que está dentro da casa, já é difícil, já é uma revolta, imagine um dependente químico que não tem limites. Na rua não existe limite. E eles não têm nenhum tipo de laço. Eu falo assim, mas eles têm que obedecer, eles têm que fazer isso. Eles não têm. Eles não têm. A dependência é tanta que perde-se o convívio com a família, que é a maior amorosidade que a gente tem. A sua família não é o mais importante para você? Pois eles deixam a família de lado por conta da dependência. Então, eles deixam o conforto de uma casa, tudo? Não é nem o conforto, eu digo assim, a afetividade. Eles deixam de lado. Eles deixam filhos, pais, irmãos, esposa, marido. Então, eles não têm nenhum vínculo afetivo. Por isso é o desafio de trabalhar com eles. Porém, há de se ter um respeito. São seres humanos, têm seus direitos, né? Tem seus deveres, mas também tem seus direitos. Só complementando, né, o que a Ana já falou, infelizmente a gente vê o aumento
né, de pessoas em situação de rua. O que acontece em Itapetininga acontece em todo o país, devido a uma série de fatores. Então, quando é questionado isso, a ocupação deles em alguns pontos específicos, como a praça, realmente é um problema social que não tem como a gente virar as costas, fazer de conta que não é com a gente. Infelizmente, muitos não são vistos, né? A sociedade, por alguns pertencentes a ela, eles tratam a população de rua como se fossem pessoas invisíveis. E o trabalho do SOS não é isso, né? Nós entendemos, como a Ana falou, o comportamento deles, a indignação, o problema que eles têm é um problema, né, com etílico, né, com químico, e isso tem que ser criado um caminho. Existe sim já esse trabalho aqui na cidade, mas o que potencializa isso, na maior parte das vezes, são alguns grupos que acabam alimentando por excesso eles, né? Então, por exemplo, nós temos os horários de refeições ali no SOS, onde oferta, né, o café da manhã, o almoço e o jantar. E, infelizmente, alguns grupos vão no mesmo horário para fazer a distribuição de alimento para eles na praça. Então, o que acontece? Acabamos pecando por excesso, porque eles têm ali no SOS a possibilidade de alimentação. Como a Ana falou, a gente tem umas regras e na maior parte das vezes eles respeitam sim, tá? Mas quando outros grupos vão lá também, né, com esse bom intento da caridade de ofertar um alimento, às vezes pecam, ou na maior parte das vezes pecam por excesso, quando levam alimento demais e eles não consomem, sujam a praça, jogam ali, e aí acontece, é muito normal por parte da Ana ou por parte de alguém do SOS ir lá e recomendar que eles façam a limpeza. Há umas 2 semanas eles estenderam lá os cobertores dele, parecia um varal todo cheio de cobertor. Para quem olha para a sociedade que vê isso, é uma coisa muito feia, entendeu? Mas é um problema que ele tem que ser tratado. Como a Ana disse, todos têm direito, e a participação hoje do SOS, ela é fundamental não só para exercer o direito, mas também para atender aqueles que nos procuram e os que a gente tem aí a possibilidade de alcançar.